Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Meu Apple. Hoje nós vamos falar sobre o Xbox 360 de uma forma que você nunca viu. Compramos e adquirimos esse Xbox 360 em 2024 recentemente para que a gente pudesse testar. Eu nunca tinha tido um Xbox 360 e fiquei bastante impressionado com a capacidade desse Xbox. A gente vai trazer aqui para vocês tanto os testes de jogos reais, vamos falar aqui sobre desbloqueio, sobre jogos, sobre o controle, vamos contar um pouco sobre a história também. E eu espero que você goste desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Bom, para começar a gente tem que falar que o Xbox 360 é a 7ª geração dos consoles. Um ponto positivo para a Microsoft que lançou esse console é que ela foi uma das primeiras marcas a lançar um console de 7ª geração. Então ela saiu um ano antes do PlayStation 3 e do Nintendo Wii. Sendo que o Nintendo Wii ele teve mais de 100 milhões de vendas. Então o Nintendo Wii foi uma concorrência entre a PlayStation, que é a série da Sony, contra a Microsoft, mas formando outro tipo de mercado, um mercado mais moderado. Então o mercado mais hardcore, digamos assim, com jogos mais pesados, estavam ligados ao Xbox 360 e ao PlayStation. Na época de lançamento entre os dois, quando o Xbox saiu, um ano depois saiu o PlayStation 3, com um hardware, digamos assim, mais parrudo, no vocabulário mais popular, e a gente tinha a capacidade em hardware de rodar jogos melhores no PlayStation 3. Mas o Xbox, pela arquitetura do sistema operacional, ele era mais compatível para os desenvolvedores fazer jogos. Consequentemente, ele era mais otimizado e por esse motivo fazia com que os jogos rodassem melhor nele. Porém, as primeiras versões de Xbox tinha um problema que aparecia no botão de ligar, inclusive você deve estar vendo agora no vídeo, que ficava vermelho, que eles chamavam de círculo vermelho da morte. Qual era o problema disso? Que o videogame em si, ele superaquecia e as pessoas não conseguiam utilizar o Xbox 360. Isso aconteceu devido a um problema de hardware que gerou um prejuízo de mais de $1 bilhão para a Microsoft para fazer essas questões de recall que vocês já devem ter visto que é bem comum na Apple quando acontece com algum problema em algum tipo de hardware de algum dispositivo. Mas eles resolveram, a gente também teve problemas com a parte do botão que ficava amarelo do PlayStation 3 também. Então foi uma época que houve bastante problemas de hardware, falando mais especificamente, não de software. E foram todos eles resolvidos. Esse Xbox que a gente está usando aqui não é o Xbox Slim, que é muito comum de ser encontrado. Inclusive eu até achei ele um pouco diferente, esse que eu comprei, que é o Xbox 360i. E ele é diferente porque ele lembra muito o One, que é um pouco mais recente. Então se vocês olharem o meu, ele é um pouquinho diferente do Xbox 360 Slim. Uma coisa curiosa também que eu vi nesse Xbox é a fonte dele. Para quem já teve PlayStation 3, sabe que a fonte fica de forma interna. Eu, honestamente, achei um ponto positivo a fonte do Xbox 360 ser externo, pelo fato se der algum problema, a gente só compra outra fonte e já coloca no console e já está funcionando. Já no caso do Xbox 360, como ela fica dentro do console, tem que abrir o console, então precisa de uma assistência e tudo mais. Então eu achei um ponto positivo entre ter um Xbox 360 e um PlayStation 3, a questão da fonte, achei interessante. Já no controle, talvez pelo meu controle não ser novo, ele é original, mas ele não ser um controle novo da época que eu comprei, etc. Talvez ele seja um pouco ruim, mas eu não gostei do analógico, tá? Se você tem um Xbox 360, deixe suas opiniões no comentário, para que eu saiba se só eu que achei ruim pelo já ser usado o controle, ou se ele é ruim, porque o analógico eu achei assim, ó, para não xingar o console eu achei uma bosta, tá? Já xingando, né? Falando a verdade. Mas consegui jogar, assim, para jogar um FIFA, a gente testou FIFA aqui, foi bom. Agora me perdoe o nome agora que eu esqueci, é Red Dead, né? Red Dead eu achei um pouco ruim o jogo, sabe? Não tinha uma sensibilidade muito boa para movimentar o personagem, mas eu fiquei encantado com o gráfico. O gráfico, assim, é algo assim de se espantar, de fato. É muito bonito, eu me surpreendi com a qualidade, eu nunca tive um Xbox 360 e para um console de 20 anos, repito, estamos falando de 20 anos de história já, o console antigo, rodar um jogo com gráfico, eles são capazes de rodar o Xbox 360 até Full HD, que são 1080 pixels, mas a maioria dos desenvolvedores desenvolveu para 720 para baixo, que seria o HD.
Eu achei, assim, olhando assim visualmente na tela, que estava em Full HD, o Red Dead. Eu acredito que o Red Dead tenha sido em Full HD, me corrijam se eu estiver errado. Mas em gráficos, questão de gráfico, achei muito bonito. Na questão da leitura do CD, achei ele um pouquinho barulhento, assim. E uma coisa que eu pretendo fazer futuramente é verificar a questão de desbloqueio para que a gente possa ter mais autonomia na hora de jogar alguns jogos. Que eu até confirmando aqui, estão me ajudando aqui na parte do vídeo, a gente estava falando sobre a loja online. Então a loja online ela parou de funcionar, então se você for comprar jogos dentro da loja online, utilizando a internet do Xbox 360, que lembrando possui Wi-Fi, algumas versões, não funciona mais, tá? Então se você for usar, e vale lembrar também que você tem que prestar bastante atenção em qual versão do Xbox você está comprando, porque a parte de imagem tem algumas que são analógica, então não são HDMI. Esse, por exemplo, que eu estou utilizando, vocês devem estar vendo aí no vídeo, ele é HDMI, então nem todas das versões, as mais atuais sim, nem todas são HDMI. Então se você pegar uma que é analógica, aquele cabo típico AVI, sabe? Aquele amarelinho, branco e vermelho, a gente era muito comum na época do Nintendo Wii, etc, DVD. E esse tipo de cabo aí, ele só funciona em 480 pixels, se eu não me engano. Que é uma resolução muito baixa, tá? Hoje em dia as TV não são TV de tubo. Então a gente tem TV, as Smart TV, etc, elas são TV retangular, que são TVs 4K, etc, vai ficar bem ruim se você tiver um console que seja entrada analógica, tá, pessoal? Mas em geral, assim, vamos falar, será se vale a pena comprar o Xbox 360 em 2024? Eu vou dar um palpite assim, não de um gamer, tá? Isso aqui é um canal de tecnologia aqui. Meu palpite seria assim, se eu não tivesse um console e fosse usar vários jogos de uma época, assim, ter uma biblioteca do Xbox 360 que é gigante, tá? Isso é um ponto positivo, a gente encontra muitos jogos online para baixar. Se eu tivesse um HD externo e fosse colocar os jogos para jogar, para mim valeria muito a pena, tá? São gráficos legais, roda muito bem. Tem que tomar cuidado quando for comprar a questão de armazenamento. Por exemplo, o meu, ele tem 2 GB de armazenamento. Não é muito bom, tá? 2 GB de armazenamento, porque vocês sabem que os jogos são bem pesados, mas nada que um SSD externo, um pendrive, etc, não resolva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e te vejo em um próximo. Valeu!